Olá, concurseiro, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aí da Lei 8.112 de 90. No vídeo anterior, eu mostrei a resolução de 10 questões da Lei 8.112 de 90 na banca CESP-UNB. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição do vídeo para você acessar depois de assistir esse vídeo de conteúdo. No vídeo de hoje, você vai aprender de uma vez por todas tudo sobre as formas de provimento da Lei 8.112 de 90. É um conteúdo bastante cobrado em provas, tanto da banca CESP quanto da banca FCC. Para quem não me conhece, o meu nome é Guilherme Silveira e eu sou dono do site Dicas Concursos Públicos. Nesse site você vai ter diversas dicas de estudo e também todas as notícias atualizadas de concursos abertos e previstos em 2016 no Brasil. Então, eu peço que você aumente o volume do vídeo, caso você não esteja me ouvindo bem, e vamos lá para começar o conteúdo então. Primeiramente, você precisa saber que são 7 formas de provimento: nomeação, promoção, readaptação, reintegração, reversão, aproveitamento e recondução. É muito importante ter o cuidado com a promoção e a readaptação, porque somente elas geram tanto provimento quanto vacância. Nós temos também 7 formas de vacância, e esse assunto das vacâncias eu vou tratar em outro vídeo para não ficar muito longo. Então vamos começar a ver os detalhes sobre cada uma dessas formas de provimento. Primeiramente nós temos a nomeação. Ela é a única forma originária. Isso já caiu em prova. Caiu numa prova da CESP-UNB. Nomeação é uma forma originária. Certa questão. A nomeação pode ocorrer de duas maneiras: cargo efetivo ou encargo em comissão. Cargo efetivo é obrigatória a realização de concurso público, de provas ou de provas e títulos. E o cargo em comissão é aquele cargo que a autoridade coloca a pessoa que ela quer e tira, coloca a hora que ela quer e tira a hora que ela quer também. É o exemplo de um ministro. A Dilma coloca o ministro do turismo, por exemplo. Coloca o ministro do turismo lá e tira ele de lá a hora que ela quer, porque não é um cargo que exige concurso, não é um cargo que ele tem estabilidade. Ali no artigo 10 da Lei 8.112 de 90, nós temos o seguinte: a nomeação para cargo de carreira ou de cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas de títulos, obedecido à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Então esse artigo 10 está se referindo ao cargo efetivo e não ao cargo em comissão. Vamos para a nossa segunda forma de provimento, que é a promoção. A promoção ela é a troca de classe dentro do mesmo cargo. Uma pegadinha muito cobrada pelas bancas é falar que a promoção é quando o servidor troca de cargo. Na verdade, não. Ele vai ficar no mesmo cargo, só que ele vai trocar de classe dentro desse mesmo cargo, ou seja, ele vai ganhar mais. A promoção é uma forma híbrida, ou seja, ela gera tanto provimento como vacância. É também o caso da readaptação. E já caiu também em prova que a promoção é uma forma derivada, sendo então a nomeação uma forma originária, a única forma originária, então todas as outras são formas derivadas. Aqui nós temos um exemplo de promoção. Você passa no concurso do INSS e é nomeado para o cargo de técnico do Seguro Social. Depois de um ano, você é promovido e troca de classe dentro do mesmo cargo. Ou seja, você começa na classe A1 e depois de um ano ou de 6 meses, você vai para a classe A2. Você vai ganhar uma remuneração maior. Então, nesse caso, ocorreu a troca de classe dentro do mesmo cargo, a troca de nível. Então, você não trocou de cargo, mas foi promovido dentro do seu próprio cargo. Então, você tem que tomar cuidado com essa pegadinha da banca, ela falar que a promoção é troca de cargo, quando na verdade não é. A nossa terceira forma de provimento é a readaptação. Lá no artigo 24 diz o seguinte: a readaptação é a investidura do servidor em cargos de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica. Então nós temos ali no parágrafo 1º: se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Isso quer dizer que, depois de ele ser readaptado em outra função,
Se mesmo assim ele não conseguir seguir trabalhando, é obrigatório que ele seja aposentado. Temos agora um exemplo de readaptação. Um policial está trabalhando nas ruas e, no confronto com bandidos, ele leva um tiro no ombro. Por ele levar esse tiro no ombro, ele não vai poder continuar nas ruas correndo atrás de bandido. Então ele pode ser readaptado para trabalhar, por exemplo, no escritório da polícia. Trabalhar no computador, sentado, tranquilo, enquanto ele recupera do tiro que ele levou no ombro. Então esse é apenas um exemplo para você ter uma ideia do que é a readaptação. Ele vai ser readaptado em outro cargo, mas a remuneração dele não muda, continua a mesma. Vamos lá então, galera, para mais uma forma de provimento. Agora vamos falar sobre a reversão. A reversão é a anulação da aposentadoria. É quando o servidor está aposentado e volta a trabalhar para a administração. Ela pode ocorrer de duas formas: por invalidez ou no interesse da administração. Por invalidez é quando a junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou seja, o servidor foi aposentado e foi declarado que ele não tinha mais condições de trabalhar no serviço público. Ele foi aposentado por invalidez. Passado 1 ou 2 anos, em uma nova perícia, o perito constata que ele já recuperou a capacidade de trabalhar. Então, nesse caso, ele vai ser revertido novamente ao cargo que ele ocupava antes. No interesse da administração, nós temos 5 requisitos. O servidor foi aposentado e quer voltar a trabalhar. Ele foi aposentado de forma voluntária. Nesse caso, a administração tem que ter interesse que ele volte a trabalhar. Ele não pode simplesmente solicitar a reversão e voltar. E tem ainda 5 requisitos. Ele tem que ter solicitado para a administração a reversão. A aposentadoria tem que ter sido voluntária, não pode ter sido obrigatória. Ele precisa ser estável na atividade quando ele trabalhava. E a aposentadoria tem que ter ocorrido nos últimos 5 anos. Se faz mais de 5 anos que ele se aposentou, ele não vai conseguir reverter. E ainda precisa ter cargo vago nesse mesmo cargo que ele ocupava anteriormente, para ele voltar então a exercer as suas atribuições. Ainda sobre a reversão, ela vai ser no mesmo cargo ou então no cargo resultante de sua transformação. Então, digamos que o servidor foi aposentado, e nesse período o cargo dele não existe mais. Esse cargo dele foi transformado para outro. Nesse caso, ele vai ter direito a voltar para esse cargo resultante da transformação. Nós temos ainda o seguinte ponto, muito importante. O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria. Ou seja, se antes de ser aposentado ele recebia lá as vantagens que são os adicionais e as gratificações, quando ele voltar para o cargo ele vai continuar recebendo essas vantagens de natureza pessoal. E no lugar dos proventos da aposentadoria, ele vai receber a remuneração normal do cargo. A reversão ela não se aplica ao servidor aposentado compulsoriamente, que é aquele servidor que completou 75 anos de idade. Então, só se aplica àquele que for aposentado de forma voluntária. Então vamos agora para a próxima forma de provimento, que é a reintegração. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com o ressarcimento de todas as vantagens. Então, a reintegração é quando o servidor ele é demitido e lá na justiça, quando ele entra na justiça, o judiciário ordena ordena a administração que volte a contratar esse servidor. Então, ali na hipótese do cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade. Encontrando o cargo provido, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade. Então, quando o servidor ele é demitido, ele vai ser demitido na esfera administrativa,
Então, ele vai poder recorrer, claro, e se nessa esfera administrativa ou judicial decidirem que ele deve voltar ao cargo, ele vai ser reintegrado, ele vai recuperar o cargo dele e vai ter então o ressarcimento de todas as vantagens. É o exemplo de um servidor que cometeu algum crime contra a administração. Então, nesse caso, ele vai ser demitido e depois ele pode recorrer. E se constatarem que não foi ele que cometeu esse crime, ele vai ser reintegrado no cargo de origem. Vamos então para a recondução. Nós temos apenas duas hipóteses de recondução, que é a inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou a reintegração do anterior ocupante. É muito importante que você tenha em mente que a recondução pode ocorrer somente para servidor estável. Servidor em estágio probatório não tem direito à recondução. Na primeira hipótese, inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Digamos que você seja aprovado no concurso do INSS e comece a trabalhar. Depois você presta o concurso da Polícia Federal e passa nesse concurso também. E você sai do INSS e vai trabalhar na Polícia Federal. Tem ali o período do estágio probatório, e nesse período você acaba não conseguindo passar, você não consegue se adaptar na Polícia Federal e acaba reprovando no estágio probatório. Então, nesse caso, você vai ter o direito de ser reconduzido ao seu cargo que você tinha no INSS, se lá você já era estável. E a reintegração do anterior ocupante é o caso anterior. Na via judicial ou administrativa, o servidor conseguiu o direito de voltar para o seu cargo. E quando ele vai voltar para o cargo dele, é você que está lá no cargo dele. Então, nesse caso, você vai ser reintegrado, você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior e esse servidor vai ser reintegrado no cargo dele. Então, por exemplo, você está lá na Polícia Federal trabalhando e de repente você recebe a notícia que um servidor vai estar voltando, vai ser reintegrado para o cargo que você está ocupando. Então, nesse caso, para você não ficar de mãos abanando, para você não perder o serviço público, você vai ser reconduzido ao seu cargo anterior, que era lá no concurso do INSS que você tinha sido aprovado. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro. Então, quando você vai ser reconduzido ao seu cargo, já tem uma pessoa lá ocupando seu cargo. Então, nesse caso, você vai ser aproveitado em outro cargo compatível com as suas atribuições e também com a remuneração. Nós temos agora a última forma de provimento, a nossa sétima forma de provimento da Lei 8.112. Está lá no artigo 30 e diz o seguinte: retorno à atividade do servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. Resumindo, o aproveitamento ocorre quando o servidor em disponibilidade é aproveitado em outro órgão. Então, se o seu cargo vai ser extinto, por exemplo, você vai ficar em disponibilidade, você vai ficar em casa. E de repente, quando surgir um novo cargo compatível com as atribuições, os vencimentos do seu cargo anterior, você então vai ser aproveitado nesse novo cargo. É uma das formas mais simples e não é tão cobrada em prova como as anteriores. Em breve eu vou gravar um vídeo com as formas de vacância, que são também 7 formas de vacância. O vídeo da forma de vacância vai sair ainda nesta semana, no máximo ali por sexta ou sábado já vai estar disponível aqui no canal. Então eu peço para você se inscrever aqui no canal para ficar de olho nos próximos vídeos e também deixar o seu like, o seu curtir aí no vídeo se você gostou dele. Compartilhe com seus amigos no Facebook, basta copiar o link aqui em cima e colar lá no Facebook para compartilhar. E por último, deixo um convite para você conhecer o Manual da Aprovação em Concursos. Esse manual eu fiz com base no meu conhecimento que eu usei para ser aprovado no concurso do TRT no Rio Grande do Sul. Então, nesse manual dou várias dicas de direito administrativo, direito constitucional, também informática, português. São os conteúdos que as bancas CESP e FCC estão mais cobrando em prova. Então, esse manual ele é essencial para que você consiga aí se preparar de forma eficiente para concurso público. Eu fico por aqui, até a próxima, um grande abraço e bons estudos.